Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém. Abra a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos meditar sobre a arte da comunicação no lar. Estamos ainda no mês da família, último dia, de maio, mas dia de família é todo dia, Diz assim o texto: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Amém, queridos? Não resta dúvidas que nós estamos na era da comunicação, não é de hoje, e a gente, num toque, num segundo, está ligado ao mundo inteiro, sintonizado com o mundo inteiro. Mas é impressionante como acontece, nós fazemos pontes de comunicação com aqueles que estão longe, mas às vezes levantamos barreiras com aqueles que estão perto. E aí não há uma comunicação eficaz, uma comunicação que realmente edifica. E esse é um assunto que sempre terá lugar, não só no mês de família, não só em relação marido e mulher, pais e filhos, mas em relação a tudo que nós fazemos. Todos os nossos relacionamentos, no trabalho, na escola, no lazer, enfim, em todo lugar, nós precisamos aprender a nos comunicar, e especialmente dentro de nossa casa. Isso aí não resta dúvida, Então, Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, é muito importante a gente usar bem a língua. É lógico que nós não só nos comunicamos com a língua, nossos gestos comunicam, Então, enfim, a nossa falta de comunicação é uma comunicação negativa, O se calar é uma comunicação. Você está falando alguma coisa, você está comunicando alguma coisa, Mas há princípios que devem ser norteados na nossa família, nossa vida, em relação à comunicação, Então, é importante isso. E Tiago aqui, ele vai falar de alguns princípios que nós conhecemos, Conhecemos muito bem. Aliás, ele já começa falando isso, E o primeiro princípio para a comunicação no lar, na família, está aí, logo de cara. Olha só, nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Aprender a ouvir com mais atenção. E o verso 19, parte A, diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir. E eu gosto a forma que Tiago começa, dizendo: vocês já sabem isso. Vocês sabem isso. Olha só, não é interessante, irmãos? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Tiago, você sabe que a carta de Tiago é uma carta prática. Ele não desenvolve doutrinas, ele fala da vida.
Ele fala da nossa ação, da demonstração. Tanto quando ele fala de fé, não é? Ele não entra em contradição com o apóstolo Paulo, mas ele fala de uma fé prática, uma fé que é demonstrada nas obras, naquilo que você faz. Então ele não está em contradição à doutrina da fé, mas ele está falando de prática, como a fé se mostra, não é? Então ele começa dizendo isso, que nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção, não é? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir. E a palavra pronto aqui, eu tenho quase certeza que você sabe, que vem do original de táxi, de rápido. Hoje seria Uber, né? Mais rápido que o táxi, né? Que você fica, a táxi às vezes não passa, né? Mas o Uber, quem tem aquele, como é que é, o aplicativo, às vezes 2 minutos o Uber está ali, tem um passando aqui perto, né? Então a rapidez, é essa a ideia, tá? De aprender a ouvir com mais atenção, isto é, prontidão. Você tem que ter prontidão, rapidez, isto é, não é se delongar, pronto para ouvir. Ouvir quem? Quem está falando, quem está se comunicando. Então nós precisamos aprender a ouvir mais do que falar. Tanto que nós temos aqui, um e outro, né? Ouvidos. E só uma. E olha que essa língua aqui está aqui com um muro, uma cerca, né? Protegendo a língua para ela ficar ali mais presa, para ela falar menos, né? Mas temos 2 ouvidos para ouvir, irmãos. E nós sabemos que, às vezes, dentro de casa, não há essa comunicação. Nós sabemos que há casais que não se comunicam dentro da própria casa. Convivem e, pelo menos, não se comunicam devidamente, eficientemente. Né? Às vezes é só aquela comunicação básica e do dia a dia, como se fosse uma pessoa lá de fora. Né? Quando você encontra na roupa, tal, não sei o quê, papá, tal, e lá no lazer, você passa na academia, na caminhada, as informações básicas. Não é isso, irmãos. A ideia de comunicação esse compartilhar de pensamentos, de sentimentos, do que está se passando com a pessoa. É fácil, pastor? Não é fácil não. Não é fácil não, irmãos. Não estou dizendo que seja fácil, tá? Mas o fato é que há casais que parecem estranhos dentro de casa, não é? E aí não falam um com o outro, aí depois vai pagar para quem? Para alguém ouvi-los. Quem? Um psicólogo, uma psicóloga. Não param para ouvir, só ficam falando e depois vão pagar para um psicólogo ouvi-los. Dizem que as mulheres precisam falar 20.000 palavras por dia. Caramba! É isso mesmo, minha filha? É pesquisa, tá? A informação aqui, não estou jogando assim não, irmãos. Pesquisa. Tirado de livros. 20.000 palavras por dia. Elas precisam falar. Agora, imagina, não é? Se essa mulher, no dia a dia, não faz isso, o marido chega, falta 10.000. E ele não quer ouvir nenhuma, irmãos. Não é mole não, queridos. Ainda bem
que elas falam com cachorro, com gato, né? Com papagaio, com passarinho lá, falam com tudo, com todos. Aí já vão gastando, né? Essas palavras, graças a Deus por isso, né? E até às vezes sozinhas, né? Já viu uma mulher falando sozinha? Quantas vezes, né? Mas o homem também fala, né? Alguém disse que um casamento bom é aquele que a esposa é cega e o marido é surdo. Difícil, né? Mas vamos sair aqui do marido e mulher, pais e filhos. Pais e filhos. E aí parece que piora mais ainda, irmãos. Piora mais ainda. A comunicação entre pais e filhos não tem sido eficiente. Não tem sido eficiente. As pessoas, primeiro, não têm muito tempo, né? Estão sempre ocupadas. Sempre ocupadas para ouvir filhos. Mas se alguém chama no telefone, fica meia hora. Não tem tempo para gastar 5 minutos para ouvir um filho. Sábado eu compartilhei lá com os homens, pastor Geraldo, um caso que aconteceu lá em Vitória. Um adolescente querendo conversar com os pais durante a semana e, enfim, não conseguiu. Estou contando assim com muita dor, uma tragédia, não é história, irmãos, é caso, aconteceu mesmo lá em Vitória. E ele não conseguiu, os pais não tiveram tempo para ouvir esse menino. E ele, de repente, quando entraram no quarto dele, ele estava enforcado, suicidou-se. Foi assim, foi muito triste para a família, para todo mundo que conhecia, e aí eu fico assim pensando, né? O que esse menino queria falar? O que ele estava enfrentando? Eu não sei detalhes dessa família, irmãos. Não posso julgar, nem devo. Mas será que se esses pais tivessem ouvido esse menino, parado para ouvir, será que essa tragédia teria sido evitada? Comunicação. Parar para ouvir, dar atenção às pessoas. Você já reparou que, às vezes, quando você está falando com alguém, é difícil a pessoa parar e olhar para você? Não é? A gente parece que tem outra coisa para fazer e a atenção não se volta para a pessoa. Parece que a gente tem outras coisas assim que nos chamam e às vezes é difícil, né? A gente dar 100% de atenção a quem está falando. Se for dentro de casa, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos parar. Parar. Tá? E é isso que a Bíblia está nos falando. Parar para ouvir nossos filhos, porque vai chegar uma hora que eles não vão querer mais parar para conversar com a gente. Isso tem que ser desenvolvido desde pequeno, desde criança, desenvolvido com nossos filhos, para que quando eles crescerem e começarem a sair de dentro de casa, da barra da saia, da calça, e começarem a enfrentar muitos problemas, eles tenham coragem, abertura, sinceridade de abrir o coração para pai e mãe, abrir o coração para as lutas que estão enfrentando, não é? Porque às vezes a gente cria um clima que os filhos têm medo de falar, medo de falar, tá? Então isso é comum, irmãos. Eu nunca conversei com meu pai. Quando ele morreu, eu era bem pequeno. Tinha 8 para 9 anos. Eu nunca vi meu pai conversando com
Meus irmãos e irmãs, não tem todas as lembranças, lógico, mas eu não me lembro, não tenho lembranças boas, tenho lembranças ruins, de violência dentro de casa. A gente precisa, irmãos, lutar contra a nossa natureza. Não aprendi. Tudo bem, a gente entende isso. Mas a gente tem que mudar isso, porque a Bíblia está ensinando. E a gente tem que se esforçar para nos enquadrarmos dentro da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Tá? Então, é muito importante isso. Agora, observe que esse texto tem um contexto. E a gente não pode esquecer isso, tá? E o contexto é a prática da palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra de Deus. Então, o que esse texto está nos ensinando também? É que nós precisamos ter prontidão, rapidez, para quê? Obedecer a palavra de Deus. Quando Deus fala conosco. Prontidão. Se você, quando pegar a Bíblia, você vai ver muitas vezes no Antigo Testamento: ouça, ó Israel, o Senhor seu Deus, escute, ó povo, o Senhor teu Deus. Obedeça prontamente. O próprio Senhor Jesus termina o seu ensino lá em Mateus 13, 43, quando ele termina de ensinar, não é um momento de ensino, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando termina as cartas às 7 igrejas lá do Apocalipse, né? Como é que termina? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir. Ouvir. E às vezes nós não temos tempo para ouvir Deus. A palavra de Deus, não temos tempo para ouvir. O que Deus está querendo me dizer? Eu queria ter um sonho. Queria que alguém me dissesse, me revelasse. Vai estudar a Bíblia, preguiçoso, né? Vai ler a Bíblia, não é a palavra de Deus? Quando eu estou lendo a Bíblia, não é Deus falando comigo? Onde a palavra de Deus não está, irmãos, o Deus da palavra não está, queridos. Nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. O segundo princípio para uma boa comunicação no lar, precisamos aprender a falar com sabedoria. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja o quê? Tardio para falar. E tardio aqui, a palavra no original, é lento. Lento. A ideia de longânimo, tá? É a ideia de não sermos, é o contrário do Uber, né? É o contrário, é a pessoa demorada, isto é, ela não está apressada, ela antes de falar, ela vai refletir, ela vai pensar, é essa a ideia, tá? Tardio para falar. E aí Tiago, na sua carta de prática, né, no verso 26, capítulo 1 ainda, ele diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e sua religião olha só, Cris, não refreia a língua. Tem gente que olha um monte de pecado dos outros, mas não está olhando o pecado da sua língua, não está refreando a sua língua.
Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Oh, irmãos, que legal, hein? Quem controla a língua é sábio. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Medita no que vai responder. E se você observar no capítulo 3 de Tiago, repito que ele está falando sempre de prática, tá? Ele é uma carta prática. Ele usa 3 metáforas para falar de língua, tá? Aliás, mais de 3. Olha só, ele fala de quê? Primeiro, de que isso? Freio na boca de cavalos. Tiago pegou pesado, hein? Irmãos, nós precisamos de freio, irmãos. Nossa língua precisa de freio. E freio machuca, você sabe que machuca, né? O cavalo não diz. Só a mula de Balaão, né, que falou, que reclamou que eu estava apanhando, né? Mas o freio é uma peça de ferro. Não sei se você já viu que ele entra lá dentro da boca do cavalo. E quando puxa, meu irmão, não é fácil não. Na minha época de guri, né, de menino, a gente amarrava uma corda assim, né? E saía correndo, pegava cavalo na rua. E uma vez eu tive que parar na delegacia por causa disso, né? Na verdade, não foi os outros que fizeram maldade com o cavalo, quem levou a culpa fui eu, né? Mas tudo bem, isso aí deixa para lá. Freio, né? Ele fala de leme dos navios, quer dizer, um pequeno instrumento que guia uma embarcação enorme para lá e para cá. Olha como a língua faz com a nossa vida. Nos leva para aqui ou para lá ou para cá. Por isso que Provérbios fala do poder da língua, né, para dar vida ou para matar. Isso pode acontecer. Ele fala também outra metáfora da faísca. Uma faísquinha pode causar um dano terrível. Um dano terrível. Queimar toda uma floresta, enfim, uma pequena faísca. E ele usa ainda a peçonha mortal. O que é isso? Veneno. Veneno mortal. A língua pode ser um veneno mortal. Queridos, nós podemos levantar ou derrubar uma pessoa com nossas palavras, animar ou desanimar, levar vida ou levar morte com aquilo que falamos. E quando nós pensamos no nosso contexto dentro de casa, irmãos, queridos, que cuidado nós precisamos ter com a língua. Eu contei, eu acho que foi domingo retrasado, que lembra do casal que estava discutindo, e a mulher era mais colérica, e aí ela falou uma palavra que acabou com o casamento. Vocês lembram? Qual foi a palavra? Tem um sinônimo aí que a gente não usa muito, né? Chifrudo. Quando ela falou chifrudo, ela não pensou, ela tentou voltar atrás. Ali acabou o casamento, irmãos. Língua. Às vezes, quando estamos
nos encontrando com irmãos, amigos, a gente não pensa que uma fofoca, o que pode causar, irmãos, o mal que pode causar na vida dos outros. E o fake news, né? Irmãos, o fake news pode acabar com uma família, pode acabar com uma igreja, pode acabar com um país, com uma nação inteira, irmão. Um fake news pode provocar uma guerra entre nações. E os estragos que os fake news estão causando no nosso Brasil, né? Não precisa nem entrar em detalhes, porque você já sabe de qual é salteado o que nós estamos enfrentando hoje, com tanta mentira deslavada. Parece que nós somos idiotas. Eu acho que eles nos veem como idiotas. Não estou falando de partido, não estou falando de ninguém aqui, tá, irmãos? Não estou especificando nada. Estou falando de um modo geral. Às vezes, eu acho que eles falam assim, esses indivíduos vão, ou não, sei lá, eu vou parar por aqui, né? Então, as palavras pronunciadas, tá, ferem, podem matar, né? Quando você fala para um filho, irmãos, uma filha, aquelas frases a gente tanto, né, às vezes debate, né? Você não presta para nada. Olha só que frase maldita em todos os sentidos. Você não presta para nada. Você não vai dar em nada. Olha só que palavra infernal. Triste demais quando um pai ou uma mãe fala isso para um filho. Você não vai se dar bem na vida, você nunca será, enfim, você não faz nada certo. Olha só, quer dizer, nada certo. Não é por aí, irmãos. E além dos nomes que às vezes a gente não, em nome de Jesus, nem vocês, né? Seu burro, seu banana, sua mula, sua baleia, sua anta, sua gorda, ou seu gordo, né? Às vezes a gente não pensa o que essa palavra pode causar na mente do marido, da esposa, do filho, da filha. Precisamos pensar. A ideia aqui, irmãos, é refletir antes de falar. Pensa antes de falar. Escolha as palavras antes de falar. Que aí a gente vai pronunciar palavras mais abençoadoras, palavras que edificam, que levantam. E eu ouvi uma história de uma senhora que vendia garrafadas, que a propaganda era a seguinte: olha, as crises, as dificuldades, as lutas do casamento vão cessar. Toma essa garrafada aqui, que é um santo remédio e vai resolver o problema de vocês. Mas garrafada é feita de quê? Ela não falava. Ela não falava qual eram os ingredientes da garrafada. Só que tinha um detalhe: para funcionar, a pessoa, quando estivesse numa discussão, a coisa quente, você cerrando os dentes, você pegava um gole da garrafada, botava no copinho e não tomava não, botava na boca. E só podia engolir depois que as coisas esfriassem. Esse era o segredo. Então, toma o gole. Não fala, fica calado. Passa aquela raiva, né?
aquela vontade. Aí depois você engole. E o sucesso era muito grande, irmãos. A garrafada fazia sucesso. Por quê? Porque a pessoa segurava a língua. Não esbravejava, ela meditava, refletia antes de pronunciar qualquer palavra. E quando a gente reflete, irmãos, a gente usa as palavras certas. Vamos dizer que, em regra, a gente usa as palavras certas porque está refletindo, está pensando, tá? Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, olha só, agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. É legal isso aqui, né, irmãos? Agradável, temperada com sal, boa de ouvir, fortalece, edifica, levanta, ergue. Como é importante isso, irmãos, na vida de um casal, na vida de pais e filhos, a gente usar palavras que vão edificar, pronunciar palavras que falam das promessas de Deus, não estão enfatizando os erros, os defeitos, não está jogando uma praga, né, se usa muito aí fora, jogando praga para os outros, né? Você está abençoando, falando coisas positivas. Não é fazer que não está vendo, irmão, não é isso, mas refletir e falar coisas boas, tá? Quando há brigas entre familiares, não há ganhadores e não há empate, né? Todos saem o quê? Perdendo. Todos saem perdendo. Todos saem perdendo. Então a gente tem que, estou dizendo que não vai ter dificuldades, desentendimentos no casal, na família, claro que sempre tem, tá? Mas enfrentando com diálogo, com uma boa comunicação. Isso é importante, tá? Então refletir. E por último, veja aí, verso 19, e tardio para ficar irado. Então nós precisamos aprender a controlar a ira. Efésios 4:26 diz que a gente pode ficar irado e não pecar. Veja aí, tá? Se não precisar abrir, não precisa não. Fiquem irados e não pequem. Mas a ira pode ser pecaminosa quando é dirigida contra as pessoas e não canalizada para resolver os problemas. E se você observar no versículo 20, que lemos de Tiago, porque a ira humana não produz o quê? A justiça de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Quem se deixa dominar pela ira, não estará fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, corrigir um filho na hora de ira, não é bom. Descarregar uma raiva em cima de uma criança. A ideia da Bíblia não é essa, é disciplinar, corrigir, mas não descarregar ira em cima dos filhos, com palavras ou com atitudes, com surras, com violência. Não estaremos fazendo a vontade de Deus, diz aqui. Um grande autor, Jay Adams, ele disse que há dois perigos em relação à ira, a respeito da ira. A explosão da ira, quando a pessoa explode, e quando uma pessoa explode, ela fere quem está perto, irmãos. Os mais próximos, né?
que são mais atingidos. As pessoas que mais amamos, ferimos mais quando há explosão de ira. É aquela pessoa pavio curto, né? Sabe aquela conversa assim? Não levo desaforo para casa, não sei, né, e tal, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu pago com a mesma moeda. Espera aí, não é ser bobão, nada disso, mas você controlar a ira, não se deixar dominar pela ira. Já viu aquela criança que aprende, de certa forma, com os pais, ou sei lá, se com algum vídeo aí, esses vídeos hoje, só Jesus na causa, né? A criança, quando está aborrecendo, ela sai e bate a porta. Já viu? Não, graças a Deus você não viu na sua casa, né? Mas a criança já começa, ou rasga e tal, e toma atitudes de ira. Precisa ser corrigida, desde cedo. Então a explosão da ira não é boa, mas ele fala da implosão da ira, quando a pessoa não descarrega. Implosão, ela vai explodir aonde? Dentro de nós. Vai causar danos dentro de nós. Sabe aquela pessoa que vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, e aí vira um bujão de gás, e aí quando explode, irmãos, causa muitos danos. É como um vulcão em erupção, joga aquelas larvas que queimam tudo. Então, a implosão da ira também não é boa. Tem que ter o momento certo, a hora certa, a maneira certa de conversar, desabafar, falar o que está acontecendo. Por isso que ele fala tardio para se irar. Tá? Efésios 4:26, que já falamos no início aqui, né? Fiquem irados e não pequeis. Ele diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Olha só a expressão de Paulo aos Efésios: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aí, qual é a ideia aqui, irmãos? É a ideia exatamente de armazenar, de guardar essa ira. Guardar. E aí, queridos, essa ira pode virar raiz de amargura. Caim, né, é um exemplo de um homem que estava irado. A ideia que eu tenho quando ele está irado, ele planeja matar seu irmão, acabar com seu irmão, e faz isso. Mas qual seria a solução? Explosão e implosão? Nenhuma das duas. A solução é o perdão. É o perdão, queridos, que cura e que liberta. Então é necessário o quê? Equilíbrio, autodomínio, moderação, temperança. Por isso, tardio em se irar. Isto é, lento, longânimo, demorado. E não direcionar essa ira contra as pessoas, mas contra o mal, contra aquele problema, e resolver. Provérbios 16:32 diz: é melhor ter paciência, a ideia de longanimidade, né, do que ser valente. Em outra tradução diz: herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Dominar-se, irmãos, é um grande desafio. Ter equilíbrio é um grande desafio.
Em tudo, irmãos, em todas as áreas. Ter equilíbrio. Controlar-se. Cuida do seu coração, meu irmão. Procura zelar pela paz do seu coração. Às vezes, questões externas, né? Além dos problemas que nós temos, vamos dizer assim, na família, no trabalho, na igreja, a gente procura outros para ficar com raiva. Já viu quando o seu time está perdendo, está acontecendo, você fica meio com raiva? Eu fico, irmãos. E aí, o que eu faço, irmãos? Paro de ver. Tem que cuidar do meu coração, irmãos. Está me dando raiva? Eu falei, não estou aqui para isso não, irmãos. Tem tanta coisa para me preocupar, vou me preocupar com o Flamengo, meu irmão. Esses caras que estão ganhando rios de dinheiro aí, e nem estão aí, nem sabem que eu existo. É ruim, hein? Estou fora. Se está vendendo, se está comprando, não quero saber se o técnico é esse, se o técnico é ruim, é bom, não quero saber. Cuidar da minha vida, do meu coração, dos meus. É isso que é importante. Então, ter equilíbrio, irmãos. Ter calma, jovem. Às vezes eu brinco, calma, jovem, né? Ter equilíbrio é importante. Segura aí, meu irmão. Segura a peteca, porque é muito importante. Então, veja aí, concluindo, 3 princípios para uma boa comunicação em família, né, dentro da nossa casa, e, vamos dizer, em todos os nossos relacionamentos, tá? Aprender a ouvir com mais atenção, aprender a falar com mais sabedoria, falar na hora certa, no momento certo, da forma certa, aprender a controlar a ira. Um tripé, vamos botar assim, de uma boa comunicação. Tem mais outras coisas, lógico, né? Que nem podemos tratar hoje, mas se a gente começar a praticar esses 3 princípios, irmãos, muita coisa vai melhorar na nossa casa, na nossa família. Aprender a ouvir com mais atenção, aprender a falar com mais sabedoria e aprender a controlar a ira. Vamos pedir a Deus isso, irmãos. Senhor, me ajuda a ser mais ouvinte, a ouvir minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Me ajuda a aprender a ouvir, Senhor. Me ajuda a usar essa língua, esse instrumento com mais sabedoria, calar. Às vezes é preciso ficar em silêncio. Às vezes a gente não tem que falar, não tem que revidar, não tem que pagar com a mesma moeda. Faz silêncio. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta para uma pessoa. Então, fique tranquilo. E cuidado para não se irar. A ira pode realmente causar transtornos para o nosso coração e para os outros que estarão ouvindo também perto de nós. Amém, queridos?